Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre banco de dados, né? Nós temos aqui o nosso sistema de banco de dados. O banco de dados que nós vamos usar é o banco de dados chamado MySQL. Como o banco de dados MySQL, ele é o banco de dados um dos mais usados no planeta, porque ele oferece alguns recursos muito bons. Por exemplo, ele é gratuito. Deixa eu abrir aqui o site do MySQL, que é o mysql.com. Ele é gratuito, né? Você pode estar usando de forma gratuita no teu sistema, nos teus processos. Ele tem uma versão paga de suporte, tá? E quando você instala o Champ, que nós já instalamos aí nos nossos projetos, ele já vem com esse sistema instalado. Você pode perceber que você tem ele instalado aí que na versão do MariaDB. O MariaDB, na verdade, é basicamente a mesma coisa, porém a diferença dele é que ele traz recursos novos, né? Ele, digamos que é um pouco mais atual, porque na verdade o MariaDB é um grupo que se separou ou está em paralelo ali ao MySQL, que testa novos recursos. Então ele é primeiro testado no MariaDB e depois que ele é implementado, né, que ele digamos assim, funcional, ele passa para o MySQL, que é um servidor mais, digamos, profissional. Os comandos são os mesmos, a implementação é a mesma, a forma de usar é a mesma. Basicamente o que muda para a gente, méros mortais, é o uso, e que você vai ter algumas coisas novas ali que não está no MySQL ainda, tá? Bem, então eu vou usar o MySQL como referência para poder criar. Então, para instalar ele no teu computador, basta você ter o Champ, e em vários servidores que você contrata na web já vem instalado ele. E paralelo a ele, né, nós temos aqui o nosso PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin, ele é um sistema que roda em PHP para gerenciar banco de dados MySQL. Então, quando você contrata um servidor, esse sistema vem para você poder gerenciar. Porém, você pode estar gerenciando o teu banco de dados MySQL pela tela preta, pelo terminal. Então, eu posso estar gerenciando aqui, ó, o meu MySQL. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Ctrl mais, se não me engano. Dá um clear aqui. Né, eu posso estar com a MySQL. Ele vai estar listando aí. No meu caso aqui eu não tenho instalado ele, né? Eu não tenho instalado ele aqui diretamente, estou usando o Docker. Bem, para ajudar a gente aqui sobre isso, nós temos aí a apostila, nossa apostila de banco de dados. Vou entrar aqui no Fabiano Moreira. Temos aqui nossa apostila. E em banco de dados aqui, ó, banco de dados, nós temos aqui uma apostila. Na verdade foi um resumo, um guia rápido que eu tirei do MySQL. Então, galera, para que a gente possa estar usando o MySQL, eu posso estar usando pelo prompt através dessa linha de comando. Então, quando você tem ele instalado no seu computador, você pode estar acessando ele por essa linha de comando aqui, que é o comando MySQL. O U significa o usuário que está usando, na verdade que é o usuário root. O H seria o local e o P aqui seria o password, né? Qual password ele está usando. Assim que você entra com esses dados, né, e digita a senha correta, ele aparece o prompt de comando, onde você pode estar digitando esses comandos de MySQL. O primeiro comando que ele ensina aqui no nosso caso é um comando de DDL, que é o comando de definição de dados. Estudamos isso lá no início do ano na parte de divisões do banco de dados. Então o SQL, que é a linguagem que vai né, fazer a busca, né, a manipulação do banco de dados, ela é dividida em duas partes. A parte de DDL, que é a definição de dados, e a parte de DML, que é a parte de manipulação de dados. Então, na aula de hoje, nas próximas aulas de banco de dados, a gente vai estar trabalhando com a tabela, com a parte de criação de tabelas. E na sequência, eu vou estar manipulando essas tabelas, tá? Então aqui eu tenho né, os primeiros comandos de DDL, que é o create database, o create table também. Então eles vão criar e manipular um banco de dados novo. Então, para criar um banco de dados, eu coloco o comando create database dentro do MySQL e passo o nome de banco de dados. Como eu estou trabalhando em um ambiente gráfico, eu vou usar o PHP-MyAdmin para isso.
Essa versão que eu trabalho aqui, a Linux, ele pede, toda vez que eu inicio, um usuário e senha, que é o formato que você vai visualizar no seu servidor real. Então, quando você for para a internet e acessar o PHPMyAdmin, ele vai aparecer essa tela pedindo no usuário e senha. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o meu usuário e senha, que é basicamente o mesmo padrão que você colocou lá na linha de comando. Então, assim que você entrar, é essa tela que você visualiza, com a barra lateral com os bancos de dados que já existem e os painéis de opções aqui em cima, também com as configurações e informações do teu sistema aí de servidor, né? Qual a versão, qual é o teu URL e outras coisas também, sistema operacional. Eu tenho aqui uma aba chamada SQL, então nessa aba SQL eu posso colocar todos os comandos que eu achar adequado. Então aquele comando, por exemplo, do create, né, database, ele vai criar um banco de dados para mim. Então vou dar um exemplo aqui, vou criar o banco de dados lá do PHP School. Então vou colocar aqui, ó, PHP School. PHP School. Aperto Enter. Não acontece nada. Por quê? Porque todo comando em PHP, desculpa, todo comando em MySQL tem que terminar com ponto e vírgula. Aí eu aperto Enter, não acontece nada. Porque eu tenho que executar, ó. No próprio PHPMyAdmin ele fala delimitador ponto e vírgula. Significa o quê? Que mesmo que eu esqueça de colocar, ele coloca para mim, tá? Mas é o que a gente coloque ponto e vírgula e depois execute o comando. Tá aí, ó. MySQL retornou o registro em tantos milissegundos. Significa o quê? Que ele literalmente criou esse banco de dados. Você percebe por aqui, ó, pela lateral. Então ele criou. Como é que eu faço para usar esse banco de dados? Bem, como a gente viu lá no nossa apostila, nós temos o comando, né, user. O comando user faz com que você use o banco de dados. Então a gente vai lá no nosso código, coloca user php school, né, ponto e vírgula no final e executa. Bem, se tudo acontecer de forma correta, vai aparecer aqui PHP School, né, falando que retornou um registro indicando que você está usando esse banco de dados. Algumas versões do PHPMyAdmin não aparece que você está usando aquele banco de dados, tá? Deveria aparecer aqui em cima, ó. Só que no meu caso aqui não apareceu. Então o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar clicando nele, aí aparece aqui em cima o banco de dados, tá, galera? Isso é uma falha que tem no PHPMyAdmin. Por quê? Porque a tendência, quando você está na web, é que o banco de dados seja aberto primeiro do que o PHPMyAdmin. Como assim? O sistema ele já vai abrir com o banco de dados aberto. Então você geralmente cria ele separado em uma outra interface, tipo linha de comando, né? Você cria uma tela para criar o banco de dados. E assim que você entra no PHP, ele já vai startar dessa forma aqui, ó, assim, né? Não tem essa barra lateral aqui, pelo menos na maioria dos casos não existe. Vai ter só essa tela aqui com o banco de dados já em uso. Você não tem nem como voltar para a tela anterior. No máximo voltar para o servidor, tá? Aí em alguns casos tem aqui a barra lateral para você poder escolher o banco. Mas na maior parte das vezes não ocorre isso. Você tem só aqui a tela já com o banco de dados criado e você pronto para usar. Então o que a gente pode fazer aqui? Bem, estando aqui agora, eu já posso criar a minha tabela de aluno. Então como é que eu faço para criar a tabela de aluno? Seguindo lá nossa apostila, né? Eu posso estar usando o comando para criar. Mas antes, vamos ver aqui os comandos de manipulação de banco de dados. Aqui, ó, por exemplo, ó, show databases. Se eu chegar lá e colocar o comando show, que é um comando muito usado para mostrar alguma coisa no banco de dados, eu coloco aqui databases, né? Aperto aqui o ponto e vírgula, mando executar, ele vai listar todos os bancos de dados que eu tenho no meu sistema. Então, se por algum motivo não esteja aparecendo aquela barra aqui do lado, eu posso usar esse comando para visualizar e clicar aqui, né, e abrir meu banco de dados, tá? Tem como fazer isso. Bem, voltando aqui para o SQL, um comando que a gente pode estar usando aí também é o comando create database, create table, desculpa. Então o comando create table ele é usado para criar tabelas. Então vou criar uma tabela aluno seguindo o nosso projeto lá do PHP School.
Então eu coloco aqui o comando create table aluno. Aí eu abro aqui chaves, como está aqui no nosso modelo, tá vendo? E agora eu vou colocar cada um dos atributos que compõem o meu aluno. Então nós vimos isso na orientação objeto que temos, né? Matrícula, foto. Então vamos olhar lá nosso projeto do PHP School. Então se eu abrir aqui o nosso projeto do PHP School, eu tenho aqui a pasta model. Na pasta model eu tenho aluno. E aluno eu tenho aqui as nossas informações, ó, nome, e-mail, telefone, senha e ativo. Então vou ter que colocar essas informações aqui, ó. Então aqui vai ser nome. Nome é o nome do campo. Eu tenho que falar qual informação seria essa do nome, né? Qual tipo de informação. Eu tenho algumas opções aqui, ó, nessa tabela aqui anterior. Ele fala, por exemplo, char seria um caractere. Varchar seria vários caracteres, né? Tamanho múltiplos. Int inteiro, double float para fracionário, para números com vírgula, date para data, not null, não vazio, auto incremento para criar chaves de forma incremental, primary key, foreign key. Nós já falamos sobre primary key e foreign key, chave estrangeira e chave primária. E texto para textos longos. Então, galera, aquele treinamento todo, né, de analisar casos de uso, de definir como é que seriam os diagramas, na verdade você já preparou o banco de dados todo no diagrama e agora você está trazendo ele para a realidade, você está construindo o diagrama. A gente chama isso aqui de esquema físico, onde você literalmente monta fisicamente no sistema a estrutura do banco de dados. Então o nome aqui vai ser do tipo varchar, né? Varchar. Eu tenho que falar qual o tamanho do meu banco que eu vou reservar para guardar o nome. O máximo é 255, no caso do varchar. Nesse caso aqui do nome, eu posso colocar 100 caracteres. Então 100 caracteres, incluindo espaço, vou reservar para um nome. Se eu colocar a expressão null, ele aceita que a pessoa deixe o nome em branco. Se eu coloco a expressão not null, ele não deixa que o nome fique em branco, tá, galera? Depois que eu terminar aqui o nome, eu coloco uma vírgula e lanço o próximo elemento, que é o e-mail. O e-mail também vai ser varchar. Posso colocar também 100 caracteres. Not null. Nós temos também lá o telefone. Também vai ser varchar. Mas como assim? Telefone é só número? Não, telefone tem caracteres especiais, tem parênteses, tem sinal de mais, né? Quando é internacional. Vou colocar aqui, mais ou menos aqui, uns 50 caracteres. Mas como assim, Fabiano? Se for um número internacional, um número de outro país, um número é bem longo. Aí eu posso estar deixando aqui null, deixar vazio. É claro que isso vai depender da política de negócio do meu sistema. E o ativo, né? O ativo, ele é um booleano, né? Um bool, tá? Que é a abreviação de booleano. Vou colocar aqui um... Terminando, eu fecho com parênteses, tá? Aqui eu posso estar colocando booleano, tá? Também, que bool é a abreviação de booleano. Então vou estar booleano, que seria a expressão correta. Repare que ele não reclamou de nada aqui, então se eu der o ok, ele vai funcionar, ele vai criar a tabela. Porém, tem um problema. Eu não defini chave primária. Então, nesse caso aqui, a chave primária seria o que? Seria um número autoincremental, um número que vai ser incrementado de forma automática. Então, vou colocar aqui o nosso ID, né? A nossa matrícula, nosso CPF. Eu tenho que definir algum campo que seja um campo único. Ele vai ser um inteiro, tá? Ou um long, também é usado. Qual a diferença? O inteiro é um número inteiro normal e o long int é um número inteiro maior, com maior capacidade de armazenamento. É claro que depende do sistema. Tem sistema que, por exemplo, o ID, né, ele é um número varchar, né, uma chave gerada. No nosso caso aqui, que a gente está começando, vou colocar o ID. Ele vai ser um inteiro que eu posso definir no tamanho dele. O padrão é 8, poderia ser um pouco maior. Aí seria o padrão long. E eu vou estar definindo também ele como chave primária. Eu posso definir ele aqui, nesse momento, né? Eu posso estar colocando ele aqui como not null.
Só que isso, quando colocar not nu aqui, vai ser automaticamente convertido para not nu. Por quê? Porque você falar que ele é auto-incremente. Significa o quê? Que automaticamente vai ter um conteúdo dentro dele. Então esse not nu aqui, ele não serve para nada. Tá? Eu só colocaria not null se fosse um campo que não fosse auto-incremente. Auto-incremente são números gerados de forma automática. Ele vai gerar o número 1, número 2, número 3, conforme você vai cadastrando os objetos. E aqui do lado agora eu posso estar colocando ele como primary key. Então quando eu faço isso primary key, eu falo para o meu sistema que esse campo é um campo chave primária. Tá, galera? Feito isso, né, eu posso estar aqui vindo aqui embaixo executando o meu arquivo, que se der tudo certo vai aparecer aquela expressão em verde falando, vou clicar aqui, ó, falando que foi criado. Então aqui eu tenho meu primeiro comando, né, que eu usei, um dos primeiros comandos que eu usei para poder criar uma tabela no meu banco de dados. Eu vou copiar ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse comando aqui dentro do nosso projeto, né? Vou criar aqui uma pastinha, vou criar uma pastinha nova aqui, chamada a gente chama de DAO, que é Data Objects, Data Access Objects, tá? Que é a pasta reservada para bancos de dados. E aqui eu vou estar criando um arquivo novo chamado script.sql. Você vai reparar que o VS Code já coloca ali um símbolo de um banco de dados, tá? Por quê? Porque eu botei a extensão como SQL. Teoricamente eu poderia estar executando essa informação direto daqui. Deixa eu só botar aqui um embaixo do outro para ficar mais fácil a leitura. Então, toda vez que eu executar um comando em SQL lá que o meu banco deveria executar, eu posso estar colocando aqui para mim não esquecer e saber como é que foi feito. Então, antes disso a gente usou o comando create database. A gente botou aqui o nome do banco de PHP School. E usamos o comando user PHP School. Foram os comandos que nós usamos até agora. E agora usamos o comando create table para poder criar aí a nossa tabelinha aí do banco de dados. Tá, galera? Bem, então conforme eu monto o diagrama, eu posso estar criando essas tabelas e estar preparando essas tabelas para receber informações. Na próxima aula eu vou estar falando como é que eu altero a tabela caso tenha feito alguma coisa errada, tá, pessoal? Tá inserindo mais informações, mais atributos, porque depois que a tabela está criada, você vai ter que alterar para poder inserir um campo novo. Eu vou inserir o campo de foto, por exemplo, que não está aqui. Então na próxima aula eu vou estar falando mais sobre banco de dados e mais sobre PHP. Até mais, pessoal, bom descanso e siga o apostila do Guia Rápido do PHP.